O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo da Central 3. Eu me chamo Leandro Amin, falo de São Paulo, Felipe Lobo, diretamente de Limeira. Começa o time junto com o Leandro Stein, direto de Jacareí. Matias Pinto no estúdio da Central 3, o estúdio Gerd Wenzel, e Bruno Bonsante conosco. O famoso time titular. Vou falar antes de qualquer coisa, vou falar um pouco, tá? A gente sacrifica muito da nossa vida pra gostar de jogo, pra assistir jogo, né, Massu? A Massu tentou invadir aqui. É assim também aí, bom, quando a gente começa a falar, ela quer entrar, né? Acho que igual da voz. É incrível. Inclusive, quando eu tô gravando o vídeo, eu monto os negócios pra gravar o vídeo, começo a gravar, nada aparece o Nino. Acho que é um gosto... Tava quieto até então, tava dormindo lá, quase morto. A gente sacrifica muito da nossa vida, né, Bonsa, pra ver futebol, pra ver basquete, pra ver esporte, Olimpíada, vida social, familiar, afetiva. A gente sabe do prejuízo que a gente se dá pra amar tudo isso. Quando a gente fala, por exemplo, que a Euro não tá boa, não gostei da Inglaterra, não gostei da França, não é porque a gente é chato, é porque a gente quer ver jogo bom, e a gente viu todos os jogos, né? A gente trabalhou menos, dormiu menos, organizou o nosso almoço, o nosso jantar para ver os jogos. A gente mudou a nossa vida, organizou a nossa vida para ver os jogos. Então a gente sabe quando as coisas estão boas ou quando não estão. Bota pilha nas pessoas, né? Eu mesmo tenho uma tia, pedi para minha tia tirar uma foto com camisa amarela, minha mãe também, as duas estão juntas, minha tia enfrentando um problema de saúde. Eu pedi, manda uma foto de amarelo para dar uma sorte com a bandeira do Brasil. É o meu jeito de compensar a ausência, porque ela está doente, ela está lutando pela saúde dela, e eu não visito ela. Sabe por que eu não visito? Porque tem Euro, porque tem Copa América, porque tem Olimpíada, porque a gente ama isso daqui. Então, quando a gente sacrifica parte da nossa vida social, familiar, afetiva, é querendo ver coisa legal, é querendo assistir, querendo se emocionar pelas coisas. Eu não sei se o Éder Militão faz alguma ideia do que é, para as pessoas que amam futebol, viver olhando sempre o horário dos jogos, a data dos jogos, o que acontece hoje, amanhã, depois de amanhã, no domingo que vem. Mas deixa pra lá. O Éder Militão fica pra hoje. Hoje é efeméride, né? 10 anos do 7-1, e o Militão de hoje é o Davi Luiz, de uma década atrás. Faz 10 anos do 7-1, a gente fez muita tese, a gente falou muita água. Tinha que dividir água mesmo, né? E muita água passou debaixo dessa ponte. Só a CBF que não fez nada, não trabalhou por algo diferente, não fez nada. A estabilidade que o Tite, no cargo da CBF, da seleção, conseguiu foi um milagre, né? Deu pra gente algum rumo, alguma sensação de rumo, alguma competitividade, mas foi um milagre. Se a gente parar para pensar em retrospecto, com um técnico como o Tite ficar 6 anos nesse lugar horroroso que é a seleção brasileira, e a gente fala de Shakhtar, a gente debate o time hoje dos meninos, né? Hoje não é mais o Shakhtar, né? Hoje a gente fala da Premier League, os times medianos, a gente se perde tentando encontrar aonde a gente perdeu o que nos diferencia, o que nos faria vencer jogo. Não deu para vencer do Uruguai. O Uruguai superou o Brasil. Hoje, acho que se jogasse 10 vezes, ganha cada um 5. Os elencos são equilibrados, sim. E o Uruguai hoje trabalha com dignidade, mas não no dia do 7-1, não em 2014. Em 2004, 20 anos atrás, a Federação Uruguaia era indigna também. Não tinha nem o telefone dos jogadores. Era uma empresa privada que ligava para os jogadores e falava: você foi convocado. Nem isso eles tinham. Era um horror a Federação Uruguaia de Futebol. Melhorou. Tem hoje o Bielsa, muita coisa aconteceu, mas para conseguir tudo isso, precisou de sucesso em campo. E que o Brasil não está conseguindo. E o Brasil não consegue, sabe por que não consegue. O problema não é a eliminação em si. Obviamente que não é. O problema do Brasil é Dona Lúcia, é Fred Desimpedidos, é Rodrigo Paiva, é Fui Clear, tudo que acontece ao redor do Neymar, do pai do Neymar, da família do Neymar em cima da seleção brasileira, um futebol completamente abandonado pelo Edinaldo, porque o Edinaldo está precisando livrar a própria pele, não livrar a seleção brasileira. Ele primeiro precisa livrar a vida dele na seleção, depois a seleção que se exploda. A seleção brasileira está abandonada, a CBF está abandonada, é sub-20, seleção olímpica.
seleção feminina, é gestão de seleção, conversa com atletas jovens, acompanhamento devido de categoria de base, de transição de seleções. Não acontece nada. É a seleção que condenou o cabelo rosa do Ian Couto, não nos esqueçamos disso. Seleção que se preocupou com o cabelo rosa e puniu o Ian Couto em silêncio. Vocês não se surpreendam se o Ian Couto parar de ser convocado, porque parou de ser opção para o Dorival Júnior na Copa América, porque abriu a boca, porque falou demais, causou estresse dentro da seleção. Isso é informação, né, do Pedro Ivo. Isso é informação. Seleção que fez amistoso contra o racismo no país que causou o racismo contra o Vini Júnior. É a seleção de jogadores que não querem psicólogo, rejeitaram o psicólogo. O Neymar acha que psicólogo é coisa de maluco. O pastor pode. Pastor entra e sai do hotel. Isso também é informação. Psicólogo não pode. É do presidente que cai e volta com liminar. E no meio dessa liminar que vem, que vai, a CBF está respondendo por escândalo de assédio moral, de assédio sexual. Quem que saiu? Quem que foi demitido? Rodrigo Paiva saiu da CBF ou caiu para cima? Ficou mais forte ainda. Ninguém renunciou, não aconteceu nada. A seleção brasileira regrediu de 10 anos para cá. A seleção brasileira piorou. O 7-1 é inigualável, mas a seleção brasileira piorou. E muita gente que estava lá continua aqui. Só está mais senil, um pouquinho mais descarado, em alguns casos. No caso do Rodrigo Paiva, não está mais senil, mas ele está mais descarado, está mais cara de pau. E quem tenta limpar a caca dessa gente, o cocô dessa gente, não encontra nada. A seleção brasileira está abandonada. É um deserto. Ninguém tem nem a senha do Wi-Fi para dar para o Dorival Júnior. Porque o problema não é o Dorival Júnior, certo? O problema não é. O problema é a CBF. É a CBF, um ambiente tóxico, truculento, politiqueiro, mesquinho, certamente corrupto. A gente não tem como provar, mas certamente corrupto. Me alonguei demais, gente. Eu estou desde sábado segurando isso aqui. O Uruguai levou muitos anos aí para melhorar, para dignificar a sua seleção, mas precisou de uma Copa do Mundo como semifinalista, precisou de um título de Copa América em 2011 para conseguir dignificar o seu lugar de novo, para conseguir melhorar, ter paz para melhorar o seu ambiente. A seleção brasileira talvez consiga ganhar uma Copa América, ser semifinal de uma Copa do Mundo, parece distante, mas a gente talvez consiga. Conseguir dignificar o dia a dia, conseguir transformar o dia a dia da seleção num lugar melhor, num lugar que é possível viver, num lugar salubre, isso é muito mais difícil. A gente está muito mais longe disso do que de ganhar uma Copa do Mundo. Não é sobre você, Dorival Júnior. Realmente não é. Embora você tenha feito um trabalho péssimo na Copa América, não é sobre você. Falei demais. Aí é com vocês. Bom, acho que dá para resumir um pouco isso tudo, e acho que eu concordo com o que você falou. Com tudo que você falou, acho que tem um aspecto importante que a gente precisa tratar, que é justamente isso que você falou. O Dorival trabalha sozinho. Eu acho que o trabalho dele foi muito ruim. Ele errou tudo, basicamente. Ou muita coisa. Agora, tem uma questão que tinha na época do Tite, e que tinha muito mais a ver com o Tite e com quem coordenava ali, do que com a CBF. Que é montar uma estrutura profissional de trabalho de segunda a sexta, horário integral, na CBF. Se criou uma rotina de trabalho na CBF para analistas, observadores, gente que busca informações, trabalha. Porque o técnico sozinho não faz isso. Nenhum técnico, nem o Guardiola. Todos eles têm comissões técnicas que trabalham, dividindo ali as tarefas e munindo o técnico, que é o líder, né, da comissão técnica, a tomar as melhores decisões baseadas no maior número de informações possíveis e na maior qualidade dessas informações também. É impossível o treinador da seleção assistir todos os jogos de todos os jogadores brasileiros, certo? É inviável. O Brasil é o país que mais exporta jogadores no mundo. Mesmo que você se concentre só nas ligas maiores, ainda é muito difícil. Você precisa dividir essa tarefa e precisa ter mais olhares também, né, para trazer mais informações. O Tite montou uma estrutura porque a CBF não tinha, né? A CBF não tinha. Então, primeiro Edu Gaspar, depois o Juninho, trabalharam com uma equipe que foi montada para fazer ali o trabalho do dia a dia da seleção, né? Porque não é só chegar e convocar. É o trabalho de bater ponto, ir lá na CBF, trabalhar no dia a dia. E isso foi muito destruído quando o Edinaldo chegou, porque o Edinaldo, a gente não sabe quem são os demitidos, mas o Edinaldo demitiu metade da CBF.
aquele discurso que a gente conhece bastante bem do cenário político brasileiro, que é: precisamos enxugar a máquina, né? Precisamos economizar, enxugar, cortar custos. Só que cortar custos sem saber que custos são é uma decisão estúpida. Você está cortando, é a mesma coisa: eu vou cortar custos, então eu vou cortar custos de escolas, vou cortar custos de transporte público, vou cortar custos de hospitais. Isso não é cortar custos, é ser burro, né? Você está tomando uma decisão que vai prejudicar, você vai criar gastos maiores depois, né? No caso da CBF é um pouco isso. Se você não trabalha direitinho, você piora a qualidade do que o técnico pode fazer também. Esse é um aspecto importante, tem a ver com isso que você falou, do Edinaldo ser um cara que foi e voltou e tá lá por liminar. Pode ser que quando saia a decisão voltou por uma liminar de um cara que tem interesse direto, né, que é o Gilmar Mendes. O filho dele presta serviço para a CBF, então, quer dizer, a liminar que ele dá deixa uma sensação ruim, né? Não foi votado no plenário ainda do STF. Tudo isso são questões. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado na parte de campo de não cair nos clichês, né? Porque vira essa coisa de pior seleção que eu já vi, jogadores medíocres, não tem mais jogador bom. E, ao mesmo tempo, a gente vê a Colômbia com jogadores atuando no Brasil, jogadores atuando em ligas menores. O Uruguai mesmo, que tem ótimos jogadores atuando na elite do jogo, mas também tem jogadores atuando no Brasil e nos Estados Unidos, México, enfim. Tem outros lugares aí. Nos Estados Unidos até nesse momento não tem. Não, tem o Suárez, né? Então ainda tem. Mas, de qualquer modo, não tem só jogadores atuando no Real Madrid, Barcelona, Chelsea. Tudo porque passa. Hoje o futebol vive um outro momento, a gente já falou disso. Existem os superclubes e os superclubes incham seus elencos com jogadores. E a gente está vendo um movimento que a gente viu em outros momentos da história, mas para pegar um momento bem marcante, que foi a ascensão da Liga Italiana. Quando a ascensão da Liga Italiana, os times estavam muito ricos ali nos anos 80 e 90, a gente chegou a ter jogador da Série B italiana convocada para a seleção brasileira. Era o Juari. Dirceu. Juari, né? Teve o Dirceu também no Avelino, também. Mas não sei se o Avelino estava na B ou acho que estava na B. Porque aconteceu da Liga Italiana ter tanto dinheiro e ter limitações na época, não é que nem hoje que pode contratar 11 estrangeiros, só podia 3. Então, assim, a Inter tinha 3, a Juventus tinha 3, o Milan tinha 3, acabavam os times. Então ia jogar. O Zico vai para a Udinese, não é porque o Milan não se interessariam por ele, é porque na época você só podia ter 3. Então, os 3, onde tinha vaga foi a Udinese. E assim como outros jogadores, o próprio Júnior, né? O Júnior jogou no Pescara, né? Um Júnior que era um craque de seleção e tudo. Então, a gente está vendo um pouco isso hoje, com ligas muito fortalecidas e times muito ricos. Muitas vezes os jogadores como o Bruno Guimarães vão para o Newcastle. Tudo bem que o Newcastle se tornou um super rico e tal, mas tem outros, Getafe, enfim, vários outros clubes também. Então acho que a gente não pode usar essa justificativa, porque é uma justificativa canalha. Assim como dizer que alguém que joga no Brasil não pode jogar na seleção, que é uma mentira também. Não dá para falar quem joga no Getafe não pode jogar na seleção. A gente tem que parar com essa história, porque senão fica parecendo que essa é uma situação inédita. O Brasil foi para 98 com jogadores jogando no Japão, e jogando muito bem. César Sampaio jogava no Japão em 98. Foi um destaque da Copa. O Dunga jogava no Japão em 98. E era um jogador importante. Então a gente só tem que tomar cuidado para não ficar querendo dizer que esse time é muito ruim e a Argentina foi campeã do mundo com jogadores do Brighton no meio campo, jogadores que não são da elite desses times, né? Então vamos tomar cuidado só por isso. Essa análise, essa história, sempre que a seleção brasileira tem uma tragédia, tem um resultado ruim, inventam-se teses, né? Tipo, tiram do vazio. E agora veio essa de que os jogadores da seleção brasileira não estão acostumados a grandes decisões, ou que jogam em times de que não tem posse de bola, então quando eles têm a posse de bola, eles não sabem o que fazer, que também parece que a carreira do cara é limitada ao clube em que ele está agora, né? Jogadores como o Bruno Guimarães jogaram em times dominantes também. E acho que é bom lembrar que nos outros eliminações, quem era pegado para Cristo era o Fernandinho, que passou a maior parte da carreira dele em um dos clubes que mais teve posse de bola da história do mundo, né?
que é o Manchester City do Guardiola. Então tudo isso é uma grande bobagem. Assim, e também achar, eu também acho que nada impede que jogadores do futebol brasileiro joguem na seleção brasileira. Mas também, depois de ver uma eliminação do Brasil, dizer que o meio-campo do Brasil tem que ser André, Rafael Veiga e Gerson, como se isso fosse resolver a situação da seleção brasileira, principalmente o Gerson, que já foi testado, que já foi para a Europa, já voltou, né? Já ficou muito claro que tem dificuldades para atuar no mais alto nível do futebol mundial, também ficar buscando espantalhos. O que tá muito claro para mim, e que essa Copa América deixou ainda mais, é que, primeiro, o trabalho do Tite foi muito bom. E também, quando eu digo que foi muito bom, não quer dizer que ele é perfeito, está imune a críticas e que tudo deu certo. Não, claramente não foi isso, mas foi muito bom. Porque ele deu um senso coletivo para a seleção brasileira, porque ele deu um plano para a seleção brasileira, porque o Brasil era um time competitivo, era um time que estava no nível das principais seleções do mundo. E para o Brasil chegar lá, hoje em dia, o Brasil precisa desse tipo de trabalho coletivo. O Brasil, a questão da geração, da qualidade da geração, é absolutamente relativa. A geração do Brasil é boa ou ruim? Depende do seu parâmetro de comparação. Ela é boa em relação a dos anos 90, 2000, 80, 70? Eu acho que não tanto. Ela é boa em relação às gerações dos países que ela enfrenta? Sim. Né? Ela ainda é talvez um dos elencos mais fortes da Copa América, junto com o da Argentina. Acho que não tem como você dizer que o Brasil tem um time pior do que a maioria dos times que ele enfrenta. Porém, não é avassaladoramente melhor. Então, eu vi um Brasil nessa Copa América inteira com muita dificuldade de fazer qualquer coisa, e sem um plano, né? Qual que é o plano para o Brasil quando ele entra num jogo? Como é que ele pensa que ele vai vencer o jogo? Com posse de bola, mas fazendo o quê com essa posse de bola? Como que ele vai criar espaços? Como que ele vai criar as chances? É na transição, defendendo com bloco baixo? É pressionando alto, tentando roubar a bola no campo de ataque para tentar ficar mais perto, roubar a bola mais perto do gol adversário? Nada. O Brasil tinha a bola, depois defendia, recuperava, não sabia o que fazer, e muitos jogos não teve saída, o Alisson com dificuldade também na reposição, teve vários problemas coletivos. E isso é a consequência concreta e real da bagunça que o Edinaldo e a comissão técnica e a direção da CBF fizeram com a escolha do técnico, né? Esperando o Ancelotti, com o Ramon, com o Fernando Diniz, porque o Dorival teve que começar o trabalho semana passada. Então, a questão o Dorival consegue fazer um trabalho do nível do Tite? Eu não sei. Eu não acho que ele é tão bom técnico quanto o Tite. Mas ele talvez consiga fazer um trabalho competente na seleção brasileira. O problema é que nós estamos ainda nos estágios iniciais desse trabalho. E enquanto não existe esse trabalho, enquanto não existe um plano coletivo, uma maneira de ganhar jogos que todos os jogadores estão envolvidos e que independe da qualidade individual dos jogadores, o que a gente viu foi, infelizmente, um Brasil que não tem mais superioridade no mano a mano. Vários jogos ali que o Brasil tava com a bola, eu ficava, mas, mano, quem que vai fazer, sabe, num espaço curto, né? O Vini consegue um pouco, mas ele não fez uma boa Copa América, e ele ainda é melhor com espaço, com transição. O que consegue fazer isso é o Neymar. É o único cara que consegue desequilibrar. Ele é o cara que, numa seleção brasileira medíocre, consegue decidir jogos, ganhar alguns jogos sozinhos e talvez levar o Brasil um pouco mais à frente. Mas ele tem todas as suas questões, que a gente pode entrar sobre isso depois, mas que não estão disponíveis, ele não está disponível para o Brasil nesse momento. Então, o resultado de tudo isso é que o Brasil pegou um jogo ruim do Uruguai, um jogo fraco do Uruguai, né? Não foi o melhor jogo do Uruguai nessa Copa América. O Uruguai do Bielsa não apareceu, foi um Uruguai outro, e não conseguiu, nem com um jogador a mais, não conseguiu em nenhum momento parecer melhor do que esse Uruguai. E é eliminado da Copa América, basicamente, sem ter feito um bom jogo. Não é a melhor seleção, não é a pior seleção de todos os tempos. Inclusive a do Dunga 2 era horrorosa, né? Acho que era até pior do que essa. Também nem dá para dizer se essa seleção... porque a seleção tá tão no começo de um trabalho que não dá nem para você conceber, tipo, qual que é... o que é essa seleção? O trabalho é muito curto ainda.
Então, acho que nem dá para você ter uma ideia de seleção para botar num ranking ali. O Dorival não tem 10 jogos, Copa América, né? Das piores que o Brasil fez. Pois é, então, não tem um time ali para. Então, não dá para você também colocar numa hierarquia, não tem um trabalho nem perto de completo, de feito, né? Não tem uma concepção clara da seleção brasileira. E acho que esse é o principal problema. Mas acho que é uma coisa que a gente tem que recalibrar muito claramente, é que sem o trabalho coletivo, o Brasil não vai ser um time forte. Sem o trabalho coletivo, o Brasil não tem mais jogadores de qualidade avassaladora para ganhar das principais seleções do mundo, e como está ficando provado desde a demissão do Tite, nem das seleções de segundo ou terceiro porte. Se não for um time organizado, se não for um time coletivo, é isso que a gente vai ter da seleção brasileira. Eu tava puxando aqui também, né, enquanto o Yamin tava falando, né, e pensando também na efeméride do dia, né, do 7-1, colocando em retrospectiva, né, de lá para cá a CBF teve, né, sob o seu comando, José Maria Marim, né, que foi afastado em 2015, mas era o presidente da CBF durante a Copa do Mundo, depois Marco Polo Del Nero, Coronel Nunes em 2 passagens, Rogério Caboclo, né, que pegou justamente o período da pandemia e também veio aí as denúncias de assédio sexual e moral, José Perdiz, até chegar o Edinaldo, que já entrou e saiu 2 vezes, né? Então mostra assim também, né, a questão administrativa e mesmo a estrutura de poder da CBF, né, porque muitas vezes esses nomes eles são colocados ali por uma questão de uma hierarquia etária, né, dado, né, o estatuto da CBF, né, e que daí tem essa confusão também de ser uma entidade privada, mas que tem interesse público, inclusive recebe, né, diversas benesses de diferentes governos, manda e desmanda no país em muitas oportunidades, passa por cima, usando justamente dessa moral que a seleção brasileira conquistou muito mais pelo talento dos jogadores do que pela capacidade administrativa dos seus cartolas, né? E chega, né, nesse estado de coisas que a gente vê também nessa Copa América, que não só, né, enfim, aqui para o público brasileiro, pela eliminação precoce da seleção brasileira, mas é uma Copa América muito baixo astral, né, dado também o entreguismo da Conmebol, que a gente já criticou aqui em mais de uma oportunidade, ver esses jogos ocorrendo ali em estádios que não tem a cara do nosso futebol, que falta essa sinergia, né, entre o público e os jogadores, a própria questão novamente, né, dos gramados, né, que além de ruins, né, tem essa questão das dimensões do campo, que não promove um jogo tão atrativo, né, enfim, a gente teve poucos bons jogos, eu acho, né, nessa Copa América, muito por conta da dimensão do campo, né, e o Brasil-Uruguai, que a gente já falava aqui na prévia, né, que quase sempre é um jogo muito travado, não fugiu dessa regra, né? Principalmente no último terço do segundo tempo, né? Quando o Uruguai, com a expulsão do Nandes, impediu, né, que tivesse qualquer tipo de jogo, né? Inclusive ali eu acho que o Bielsa até deve ter tido uma conversa depois, né, com seus comandados, porque não faz muito o estilo dele, mas era uma questão de sobrevivência, assim, mas era bastante previsível, né, o que viria do jogo ali, né, e, enfim, pensando, né, nos últimos 5 mata-matas, né, de Brasil e Uruguai em Copa América, foi de novo para as penalidades, e dessa vez o Uruguai saiu vencedor, tal qual a final de 95, diferente, né, das semifinais de 2004 e 2007, né, que também ali, né, a gente estava falando, né, de trabalhos, né, que estavam no começo, né, mas por conta de uma felicidade, né, na disputa de pênaltis, a seleção brasileira nessas 2 ocasiões teve, né, um pouco mais de tranquilidade e conseguiu
sagrar-se campeã, né, nas duas oportunidades, mas que também acabou escondendo várias falhas também no processo, né? Tanto o segundo ciclo do Carlos Alberto Parreira no comando da seleção, quanto o primeiro do Dunga, né? Porque, enfim, o buraco é sempre mais embaixo, né? Falando da estrutura do futebol brasileiro, né? Que tem essa organização muitas vezes aparente da CBF, né, e que, enfim, tem alguns trunfos, né, como a Granja Comari, enfim, mas é muito pouco dado o potencial do futebol brasileiro, né, que é aquele que mais revela jogadores, e novamente não acho que a geração seja fraca, mas mesmo jogadores talentosos aí que estão em alguns dos melhores clubes do mundo e tornam, né, o futebol brasileiro sempre competitivo, não resistem a esses problemas externos. E tem assim, algo que ficou muito na minha cabeça nesses últimos dias, futebol é contexto, futebol de seleções é ainda mais contexto, porque é um período de tempo limitado, são jogadores que precisam se adaptar a trabalhos de técnico muitas vezes em poucos jogos, em poucos dias, e a gente está vendo muito isso, né? Tanto na Copa América quanto na Eurocopa, como contextos de trabalho são mais favoráveis para seleções que não têm necessariamente os melhores elencos. E assim, o contexto da seleção é horrível em todos os sentidos possíveis, né? Assim, para a seleção brasileira. Por todos esses motivos que vocês listaram da CBF, né? Assim, não existe uma base de trabalho confiável ao redor da seleção brasileira. Essas trocas de técnicos tornaram o contexto muito mais atravancado nesses últimos meses, né? Entre Ramon, entre Fernando Diniz e agora com Dorival. O Dorival já chegou numa pressão tremenda, o trabalho dele é ruim, mas também num contexto péssimo em que ele teve que assumir a seleção sem tempo para trabalhar, com, enfim, pressões do que era péssimo já entregue nas eliminatórias, a falta de resultado nos amistosos, e tudo virou uma bola de neve, né? Assim, o contexto atrapalha muito a seleção. E aí, se a gente compara, por exemplo, com o Uruguai, que tem nome por nome, eu acho ainda o Brasil uma seleção superior à do Uruguai em elenco, mas o Uruguai tem um contexto 1000 vezes mais favorável, pelo trabalho do Bielsa, pela maneira como você vê uma ideia de jogo clara, né? Ainda que não tenha sido um Uruguai que tenha exibido aquilo que se espera da cartilha do Bielsa, foi um time que exerceu pressão no campo de ataque, enfim, conseguiu sufocar o Brasil, especialmente no primeiro tempo, né? Conseguiu criar incômodos, mesmo com o Brasil tendo uma chance clara numa ligação direta. Foi um Uruguai que, em postura, ele incomodou o Brasil, mas não necessariamente gerando chances de gol. E esse contexto do Brasil é totalmente quebrado, né? E aí gera assim, jogadores, alguns que parecem alienados também da realidade, né? E aí não compreendem o contexto que vai muito além da seleção, que é o que gira ao redor. Enfim, o desastre estava posto, né? E concordo nisso, assim, há seleções piores que o Brasil já teve, assim, alguns momentos horrendos do Brasil, mas tecnicamente esse jogo competitivo contra o Uruguai foi muito fraco, assim, foi um dos piores da seleção que eu me lembro em jogos competitivos, de falta do que a seleção apresentou. E aí não é uma questão de nomes, é do que aconteceu em campo. Tecnicamente foi um jogo horrível, de muitos erros, de, enfim, falta de construção, falta de ideias e tudo isso. Mas, de novo, é algo condicionado muito pelo contexto, e um contexto que está lá na raiz, está na CBF, está em Edinaldo, está nessas trocas de treinadores, está, enfim, de um passado também que a seleção carrega, né, de gestões indo além de Marinho, desde os tempos de Ricardo Teixeira, enfim, e outros e outros e outros no passado, que o Brasil carrega esse legado nefasto. É um contexto que, se em outros tempos não prejudicava exatamente por uma questão de talento individual, de entrega, de capacidade de montar times, assim, o trem descarrilou, né? O contexto não ajuda nada a colocar de novo a seleção brasileira nos trilhos, e essa Copa América acaba sendo reflexo disso. Só para dar de um aspecto que eu acho que é importante citar, que eu já vi aqui nos comentários que já falaram, sobre o Neymar.
assim, abrir mão do Neymar é difícil. E essa Copa América era uma chance de ver o time sem o Neymar. Infelizmente, para o time, não funcionou bem. Então, acho que não dá para abrir mão do Neymar. O que tem que ser mudado em relação ao que vinha acontecendo com o Neymar é montar o time em função do Neymar. Isso não pode mais acontecer. Acho que o time contar com o Neymar nesse momento, acho que tem que contar. Pelo que o Bonsa falou, ele faz diferença. Ele é um jogador que pode dar uma criatividade que, infelizmente, o Brasil não encontrou ainda em outros lugares. Pode ser que apareça. Tem jogadores aí que estão surgindo que podem ser importantes mais pra frente, mas o Neymar viveu algo que eu acho que não é bom que Endrick, Estevão, Vinícius, Rodrigo vivam, que é crescer na seleção sem referências. O Neymar assume um protagonismo na seleção a partir de 2011 sem ter referências importantes. A referência que tinha naquele time logo após a Copa era o Robinho. Robinho logo deixou de fazer parte. E não teve mais, né? Os jogadores que eram para carregar a tocha e fazer essa transição, Ronaldinho, o Adriano, o Kaká, a gente já falou muito disso, não teve essa transição. Isso é sempre ruim, né? É muito negativo quando você não tem jogadores para fazer essa transição de gerações, né? Esses jogadores mais jovens de 22, 23 anos terem que assumir, ou às vezes até mais jovens, o Endrick, por exemplo, com 17, não dá para esperar que eles assumam o protagonismo da seleção numa seleção de tanto peso como essa. Assim, é ruim que isso aconteça. O Neymar precisou fazer isso, mas isso foi ruim também. Se criou problemas ali. Então acho que é importante o Neymar estar. Ele não pode ser o foco da seleção. O time não pode ser montado em função dele, como o Tite errou várias vezes ao fazer. Mas acho que é importante que ele esteja, porque ele faz uma diferença que hoje o Brasil não tem. Então vai ser importante que ele esteja para fazer a transição, para inclusive fazer a passagem de bastão ao longo dos próximos anos. E que se ele for perder a posição, tem que perder a posição jogando em campo, por não fazer diferença em campo. Então tem que ver o que vai acontecer nisso. Antes disso não dá. E aí eu sei, mas ele tá 1 ano sem jogar. Tá 1 ano sem jogar, mas aí obviamente ele tem que voltar a jogar. Tem que voltar a jogar bem, não é convocar de qualquer jeito. Mas imagino que até pelo que ele demonstrou, ele foi até a Copa América, assistiu jogos, imagino que ele esteja querendo voltar. Ele tem 32 anos, ele não é um jogador super veterano. Então, imagino que em condições normais ele vai ter que ser chamado. Se ele não tiver condições e não render em campo, é outra história. Aí a gente pode discutir isso. Enquanto ele render, tem que ser chamado. E aí fazer essa transição justamente para não deixar uma carga no Vinícius aos 22, 23 anos de carregar uma seleção como foi o próprio Neymar, o que só fez mal para ele, né? Uma complicação contextual é que ele tá jogando na Arábia Saudita agora, né? Que mesmo se ele voltar, né, não se provou a competição mais competitiva. Inclusive, eu pensei, acabei de me bater assim, algum jogador da Arábia Saudita fez uma grande competição entre Eurocopa e Copa América? O Laporte. O Kanté, Laporte, Demiral. O Kanté, Laporte, o Demiral. Então, bem... beleza, dá para fazer, né? Mas teve outros também, né, que não seguraram, né? O Cristiano Ronaldo, o Milinkovic-Savic, por exemplo, virou banco na Sérvia, né? Alguns outros jogadores, então também não é garantia. E assim, eu deixei para o fim porque eu acho que tem outras coisas que tomam prioridade na lista de problemas da seleção brasileira, né? A questão coletiva, técnica, comissão técnica, CBF, tudo isso é mais importante. Mas isso posto, os jogadores que estão em campo não estão fazendo o melhor que eles podem também, né? Eu não acho que, assim, o time está desorganizado, a estrutura é ruim, o contexto é ruim, tudo isso é verdade. Aí você tem 11 contra 11 e o Brasil tem jogadores de qualidade que poderiam chamar um pouquinho mais a responsabilidade de jogar melhor, mesmo nesse contexto. Eu tô vendo também, assim, eu senti na seleção brasileira também, não é nem um descaso, não é nem dizer que eles não se importam, eu acho até que eles se importam, né? Mas entre o que eu vejo em campo e as declarações depois do jogo também, dizendo meio tipo, o Brasil ainda é pentacampeão mundial, né? E tem que respeitar, mas fizemos uma competição ruim, blá blá blá.
tô vendo ninguém muito preocupado também. E eu acho que dá para fazer mais individualmente, assim, né? Alguns jogadores podem jogar mais. Não quero nem citar quais deles, mas o Brasil tem jogadores de qualidade para, mesmo nesse contexto, pegar um jogo como esse contra o Uruguai, que poderia ser vencido, né? Poderia ter sido vencido. Se você conseguisse encaixar uma jogada, fazer um pouquinho mais ali, dava para ter vencido. E não vi ninguém com essa postura em campo, com essa bola em campo. E curioso, né, Bonsa, porque os jogadores da seleção brasileira são os primeiros a exigir respeito, né, em relação à mesma, mas eles faltam com respeito com quase todo mundo envolvido no jogo, né, inclusive com a própria torcida, né. Então é muito hipócrita também esse discurso que é respaldado, né, pelas 5 conquistas mundiais, mas que está cada vez mais no passado, né? Porque, enfim, não tem justamente uma coesão para voltar a uma conquista desse porte. E aí é o seguinte, eu vou passar para o Leandro Stein, porque a gente já tem 36 minutos, eu vou querer que o Stein dê uma passada rápida, uma passada sintética, para a gente sintetizar as outras seleções aí, além de Brasil e Uruguai, dessa Copa América. A gente ainda tem Eurocopa para falar, a gente ainda tem uns bons 20 e poucos minutos aqui. Dizer que é isso, né? Bom, se você acabou de citar, dava para ganhar do Uruguai, dava para ganhar da Croácia também. Não é tão distante assim o êxito esportivo que dá um pouquinho de resguardo para você fazer o seu elenco ficar forte. Como eu gosto de dizer, e não sou autor dessa ideia, para ganhar uma Copa do Mundo você precisa de uma campanha medíocre por 20 dias e de um ambiente mágico em 10 dias. A seleção da Argentina se transformou no jogo contra a Holanda, virou o fio contra a Holanda e conseguiu arrancar, mas a gente não esteve tão longe assim de uma Holanda na semifinal e de um Brasil na semifinal, e não de um Brasil, e não de uma Argentina de um lado e Croácia do outro. Não que eu acho que isso sozinho... Pois não, Lobo. Não, pode terminar, era só pra falar um negócio da seleção que eu lembrei que quando o Bonsa falou. Dizer que eu não acho que isso isoladamente, um gol que o Brasil faz e chega numa final de Copa do Mundo, numa final de Copa América, vai resolver o problema, porque eu acho que a gente tem esse outro lugar. Quem vai explicar para o João Gomes que o César Sampaio, que o Dunga, isso que a gente ouviu aqui, que vocês falaram agora há pouco, quem vai explicar para o Ian Couto que o Djalma Santos, que o Carlos Alberto Silva, de um jeito não pedante, de um jeito não arrogante, de um jeito não, eu tenho 5 estrelas, eu sou o mais foda da rua, tal. Não, quem vai explicar a história dessa seleção? Quem vai explicar que tem gente que se importa sim, que se importa muito, e que o Norte, o Nordeste e os interiores do Brasil gostam muito da seleção, que a seleção não é, com todo respeito, o estúdio onde nós, jornalistas brancos, ficamos falando com uma má vontade do caramba, ou live, onde as pessoas só entram para falar que a seleção é um saco, que a data FIFA é um saco. Quem hoje na CBF, quem hoje na seleção brasileira tem habilitação para falar com essas pessoas? Nem na CBF tem alguém para falar isso, e do lado de lá também ninguém quer ouvir. Eles querem ouvir os pastores, eles não querem ouvir ninguém. Então é uma comunicação impossível. Eu acho que hoje essa é uma comunicação impossível. Diga lá, Lobo, pra gente só pra tocar. Passar a régua. Eu lembrei, eu até tinha anotado pra falar disso e acabei esquecendo. O Bonsa, pelo que o Bonsa falou, me lembrou da coisa dos jogadores, que eu concordo, faltou muito dos jogadores, tanto em postura quanto em técnica, mas eu vi um texto do Tim Vickery na ESPN inglesa, e eu acho que tem um aspecto interessante que ele coloca, que é que a eliminação coloca um fardo ainda maior. E que ele fala no texto sobre os jogadores parecerem sentir um fardo daquilo que eles mesmos falam. Aquilo que que vocês falaram, que o Yamin falou, acho que o Stein falou também, das declarações, né? Acho que até você citou, Yamin, que quando o Danilo e o Dorival falam sobre voltar à alegria da seleção e tal, que isso coloca uma pressão neles mesmos, né? E ele fala, o Tim Vickery fala nesse texto da Copa América que os jogadores sentem um peso justamente daquilo que eles estão falando. Eles sabem que é uma camisa pesada, que tem história, e muitos desses jogadores viram pouquíssimo desse Brasil super dominante. Eles ouvem falar, e eles sentem o peso porque eles ouvem falar, esse time era incrível, vencia,
estava sempre nas cabeças e eles não conseguem fazer com que chegue lá. Então, às vezes, eu fico com a sensação de que eles estão quase pregando para si mesmos, que assim, a gente precisa acreditar nisso para ter confiança, porque desde 2014, em 2014 a gente viu o Brasil se desmantelar mentalmente porque estava com medo de repetir 50. E no fim, eles foram piores do que 50, né? E desde então me dá uma sensação em alguns momentos, não sempre, mas em alguns momentos, que o Brasil parece sentir o peso da própria história que esses jogadores carregam. E que talvez eles não tenham nem a dimensão de tudo, mas eu sinto que às vezes existe um peso, e isso influencia no mental, de que assim, a gente precisa voltar a ser dominante e ninguém sabe muito como, né? Teve momentos do Brasil com o Tite que foi diferente e tal, mas mesmo com o Tite teve dificuldades. Mas eu queria só falar desse aspecto mental, que eu não acho que explica completamente as coisas, mas é um aspecto. Me parece que esse fardo está grande para os jogadores, né? E eles não estão sabendo lidar com isso. E a falta de um psicólogo também contribui. A falta de um técnico que tenha capacidade de gerir isso, essa ansiedade, esse fardo também pesa. E a falta da estrutura, enfim, entra tudo isso que a gente falou, talvez nisso também. André Stein, lamentação grande, foi muito bonita, foi muito bonito o esforço da seleção venezuelana contra o Canadá. Canadá que enfrenta a Argentina. Pode não ser tão fácil assim, porque a Argentina mostrou vulnerabilidades a uma seleção equatoriana que fez uma primeira fase ruim, mas afinal de contas é um time competitivo também. Que tal o que a gente pode destacar do que resta da Copa América? As malas dos canarinhos já andou na esteirinha dos aeroportos, né? Já colocaram ali a etiquetinha, aquela coisa horrorosa, e passa no raio-x, e tira o cinto. Puta, que saco que é aeroporto, né? O Brasil já vazou. Sobraram 4, mas ainda assim a gente tem boas histórias. Bom, desses 2 confrontos semifinais, a Argentina e Canadá é o que tem maior disparidade. O Canadá, até comentei, né? Acho que o momento do Canadá não é necessariamente o melhor assim desse ciclo recente, e chegou mais embalado para a Copa de 2022 e fez uma boa Copa, né? Mesmo sem se classificar e tudo, o Canadá teve boas atuações. Nesse momento acho que tem até um pouco mais de problemas, assim, é um início de trabalho do Jesse Marsch, mas é um time ainda com recursos, né? Pensando em recursos individuais, e conseguiu fazer esse jogo tão aberto com a Venezuela, que vinha embaladíssima, né? Então o Canadá tem esses méritos de se colocar como franco atirador contra a Argentina, uma Argentina que, por outro lado, está numa situação um pouco até sinto um pouco de acomodação, assim, na Argentina, né? Depois de ter quebrado o jejum na Copa América passada e de ter conquistado a Copa do Mundo, é uma Argentina que acho que já até passou daquele ponto de estar mais leve para estar um pouquinho mais acomodada mesmo, mas é um time que, em questão de elenco, em questão de jogadores que sabem lidar com a pressão, é uma equipe muito mais acostumada a isso, né? E, assim, o exemplo da disputa por pênaltis contra o Equador é o melhor possível, porque o Dibu Martínez conseguiu fazer tudo aquilo logo depois do Messi perder um pênalti, né? A gente viu em outras edições da Copa América como o Messi perder o pênalti fazia a Argentina desabar, e a Argentina tem essa capacidade, né? Até estava conversando, fiz uma entrevista nesses últimos dias com o capitão da seleção espanhola de polo aquático, porque, enfim, esse é o meu trabalho hoje em dia, e uma coisa muito interessante que ele falou era sobre como a seleção espanhola batia muito na trave, e agora eles ganharam títulos importantes, ganharam o Mundial, ganharam o Europeu, e ele falou, eu prefiro muito mais essa pressão de ser o favorito, porque tem um mérito nisso, né? Ser favorito, ter a pressão de ser favorito, eu tenho que tratar isso como orgulho, porque a gente mereceu estar nesse posto. Então é algo muito interessante, acho que a Argentina pelo menos tem essa capacidade, né? Mesmo se mostrando um pouco mais acomodada, porque chegou ao ápice, e essa Copa América claramente por toda a bagunça, por esse anticlímax aí que o Matias até falou, não é necessariamente aquilo encarado como o ápice para a Argentina, mas é um time que quer ainda dar um título para o Messi, quer dar um título para o Di Maria, e existe essa capacidade de lidar com a pressão, né? Então
imagino que nesse confronto contra o Canadá tem essa possibilidade de mais uma vez sublinhar o favoritismo. Mas eu estou mesmo interessado na outra semifinal, porque são os dois trabalhos se consolidando e dois trabalhos que trazem méritos, né, para premiar tanto Uruguai quanto Colômbia com uma final. O Uruguai, uma nova geração, tem um meio-campo muito competitivo, e eu gosto do meio-campo do Uruguai para, enfim, dar esse salto de trabalho com o Bielsa, e é um trabalho que você vê uma estrutura clara, né, até pensando não só em relação ao que foi o fim de ciclo mais melancólico do Maestro Tabárez, mas o que faltou com o Diego Alonso, né, o Bielsa, ele consegue trazer um pouco mais esse senso coletivo que é importante para o Uruguai. E a Colômbia, eu acho que a Colômbia faltou ter uma boa Copa América nessa última geração, né? A geração Falcão Garcia e Rames, acho que faltou uma Copa América para, assim, um resultado mais expressivo na Copa América para mostrar essa capacidade continental da Colômbia que a gente viu na Copa do Mundo. E agora parece que é o momento, né? Porque é um time que vem jogando muito bem, o trabalho do Néstor Lorenzo é excelente, né? E pega já as bases do Pekerman, do que o Pekerman fazia com esse grupo anterior da Colômbia. É um time com muita renovação, né? Com várias peças diferentes, ainda que o Rames empreste essa tarimba dele, empreste essa experiência. E tem o Luiz Dias voando, né? O Luiz Dias, que é o cara hoje que a gente pode chamar de craque da Colômbia, e tem esse contexto, né? Se a gente discutir o contexto em relação ao Brasil, a Colômbia é uma seleção que faz muito, e se a gente olhar o elenco, assim, alguns jogadores que não foram nem titulares, eu tinha preocupação com a defesa da Colômbia, porque está num nível abaixo e vem correspondendo, muitos jogadores que não atuam nas grandes ligas, né? Jogadores de ligas sul-americanas, de latino-americanas, que nem o Camilo Vargas no gol, o meio-campo, né, com Arias e com Richard Rios, que estão jogando muito bem. No ataque tem o Córdoba, que joga na Rússia, né, no Krasnodar, e a Colômbia consegue criar um senso, consegue criar um contexto, porque é um trabalho bem feito dentro da federação, de estruturação da seleção. Não necessariamente acertou todas as vezes, né, a substituição do Pekerman foi bastante conturbada, mas consegue dar um rumo, consegue apresentar o futebol e tem uma chance de, enfim, voltar a uma final de Copa América, que seria importante para sublinhar esse bom trabalho da Colômbia. Então, fico interessado, assim, porque são dois trabalhos bons, dois técnicos com boas ideias, jogadores que vêm produzindo além das expectativas e seleções que merecem esse posto de, talvez, né, provavelmente desafiante da Argentina numa final, ou então de favorita contra o Canadá. Feito. Eu peço desculpas a muita gente que está né, todo mundo que falou aqui com a gente no chat. Hoje eu não mandei um abraço, porque vocês viram que praticamente estamos apertados aqui, nem começamos a falar de Euro, mas, enfim, um abraço especial para você, Caio César, que mandou um cafezaço aqui pra gente. Mas, olha, eu li cada uma das mensagens aqui, até porque falei muito no começo e fiquei quietinho ao longo de boa parte do resto do episódio. Bruno Bonsante, temos 10 minutos, um pouquinho mais do que isso para conversar. E a gente tem um episódio na sexta-feira marcado, toda segunda e toda sexta. A gente chega com um podcast do meio campo. Quando a gente chegar aqui sexta-feira, já saberemos qual é a final da Eurocopa. É verdade. Me parece que tem uma seleção que jogou futebol para ser campeã. É a Espanha. França e Inglaterra é difícil até de explicar como chegaram na semifinal com a bolinha que apresentaram. E a Holanda teve uma tabela um pouquinho mais acessível, mas também teve seus méritos, cresceu, né? Jogou bem contra a Romênia e achou argumentos para virar contra a Turquia, tem mérito para estar aí. Aí a pergunta que eu te faço, né? Ter sido o único time que jogou bola de campeão até agora, ajuda em quê a Espanha? Porque a verdade é que França e Inglaterra tem 2 puta time, eles só precisam acertar um jogo. Exato, né? E é por isso que a França também conseguiu chegar até aqui, né? Porque não tá jogando bola nenhuma, mas tem jogadores para decidir. Acho que, assim, talvez as 4 classificações seja mais inexplicável, entre aspas, porque a Inglaterra também pegou uma tabela mais fácil, né? Nas oitavas e nas quartas de final, assim como a Holanda. A França teve que passar por alguns cachorros grandes e conseguiu. É que, assim, eu acho que a Holanda cresceu no mata-mata, eu acho que é uma Holanda da fase de grupos, eu até brinquei, chegou um programa, tipo, eu nem tinha percebido que a Holanda estava na Eurocopa,
porque não foi uma Euro de muito destaque da Holanda, mas cresceu, tanto contra a Romênia quanto nesse jogo contra a Turquia, né? Inclusive, aproveitando que a Turquia deu uma bela recuada depois de fazer o gol, né? Mas acho que a Holanda dominou bem aquele jogo, conseguiu criar oportunidades, teve respostas para buscar a virada e, sem nenhuma dúvida, eu acho que jogou mais bola do que a Inglaterra nessa Eurocopa. Então, daria essa vantagem para a Holanda. No outro lado, acho que é a mesma coisa. Assim, a Espanha também jogou mais bola do que a França nessa Eurocopa. Mas assim, a gente está chegando naquele momento dos 10 dias que você mencionou, né, Yamin? Assim, são essa semana que importa para essas 4 seleções que chegaram até aqui. Qualquer uma delas, se crescer nesse momento, se encaixar o time nesses últimos 2 jogos, acaba virando a favorita para ser campeã. Isso é meio clichê, mas tipo, é verdade, né? Tipo, o que a gente pode fazer é analisar o que aconteceu até agora e projetar o que vai acontecer nas 2 semifinais. Porém, pode mudar, né? Pode, de repente, a Inglaterra encontrar o seu jogo ou a França encontrar o seu jogo, e aí são seleções mais qualificadas do que as suas adversárias. É que você vai ter uma Espanha que talvez dê mais espaços para a França buscar um jogo em velocidade, né? Se a França conseguir passar pela pressão muito boa que a Espanha tem feito nessa Eurocopa, mas que ao longo do jogo ela vai diminuindo, né? À medida em que a parte física dos jogadores da Espanha também diminui, né? Enfim, os jogadores da Espanha ficam cansados e a pressão fica um pouco pior. Se a França conseguir passar dessa pressão e conseguir acelerar com o Mbappé, talvez conseguir acelerar com o Dembélé se ele jogar, se dependendo da escalação também do Deschamps, eu acho que isso pode ser muito perigoso para a Espanha. Ao mesmo tempo, acho que a França vai ter sua defesa, que até agora é a principal força da sua Eurocopa, né? Não fez gol com bola rolando com jogadores franceses, não seja gol contra, também vai ser bem testada pelas investidas pelo sistema ofensivo da Espanha. No outro lado também, eu imagino que a gente vai ter um jogo mais de posse de bola mais similar, assim, né? Eu não vejo, acho que nem a Espanha, nem a Holanda e nem a Inglaterra abrindo mão da posse de bola ou conseguindo realmente manter 60%, 70% de posse de bola o jogo inteiro. Acho que são 2 times que sabem se defender, que não sabem se defender, mas que se defendem, mas que quando buscam a posse de bola, tem uma posse de bola mais lenta, tem uma posse de bola que não é avassaladora. Então acho que ali vai ser um jogo mais equilibrado na questão territorial, digamos assim, e aí vai ver, né, quem consegue criar as melhores oportunidades. Mas eu acho assim, acho que as 2 semifinais são parelhas. Acho que a Espanha e a Holanda, pelo que demonstraram até agora na Eurocopa, são favoritas, tem um pouco à frente das suas adversárias, mas em 90 minutos às vezes isso não significa nada. Pode acontecer, ok? Tudo pode acontecer. Bom, a gente está na reta final aqui do nosso episódio. O Bruno Bonsante colocou a Holanda como favorita contra a Inglaterra e eu fico satisfeito de ouvir isso, porque se serve para a seleção brasileira, tem que servir para a inglesa também, né? Só nomes. Cara, a gente assiste o jogo, se não retorna nada pra gente, e eu acho que a gente é mais severo com o nosso quintal, com as nossas coisas, enquanto a seleção inglesa é sempre a seleção inglesa. A gente discute, a gente odeia, rechaça a coisa que falam sobre a seleção brasileira de 2006, né? Que absurdo, as pessoas festejam esse time, não é para festejar mesmo, tal, tudo bem, grandes jogadores, ídolos, tal, mas a seleção foi uma bagunça, né? Vergonha não foi uma bagunça, foi uma coisa um pouco profissional. Mas a seleção inglesa de 2006 ninguém questiona. A seleção inglesa tá guardadinha na cabeça das pessoas. Lampard, Gerrard, Scholes e tal. E também não jogou tudo isso, né? Ninguém então, questiona, feliz. Acho que você tá sendo um pouquinho impreciso, né? Mas, tipo... tem, né? O ninguém dessa frase... ninguém tipo... Aqui, né? Quem não se importa e tal, mas... o ninguém é isso. Você não abre o Twitter e tá escrito lá, essa seleção de 2006 era uma mentira, tal, né? O legado dela tá meio protegido. Mas enfim, a gente tá na reta final, se alguém quiser dar um pitaquinho de Euro, a hora é agora.
Eu só queria falar assim que essa seleção ela não chegou nem à possibilidade de virar uma mentira, né? Esse é o problema, ela não fez absolutamente nada. Acho que é diferente do Brasil, que ainda teve seus... Assim, o Brasil de 2006 é exaltado não por causa de 2006, mas por causa de 2005, 2004, né? Então acho que isso acaba sendo um pouquinho diferente. E assim, dessas seleções, né, dessas 4 sobreviventes da Eurocopa, ver, assim, como você falou, exatamente se o que se fez até agora no campeonato vai realmente prevalecer para a fase final. Mas eu estava fazendo um exercício mental de pensar os melhores jogadores da Eurocopa até agora entre essas 4 seleções, né? Descartando porque, assim, de seleções eliminadas tem muita gente boa, e é impressionante como fatalmente a gente vai acabar citando os jogadores da Espanha, porque os caras da Espanha estão jogando muita bola, né? O meio-campo talvez dê para montar só com a Espanha, e se não for só com a Espanha, Rodri e Fabian Ruiz são obrigatórios, né? Se não quiser botar o Dani Olmo, que teve uma partida, por exemplo, grande no jogo eliminatório, fez um bom jogo em fase de grupos, o ataque também, Nico Williams e Lamine Yamal, talvez dessas sobreviventes sejam obrigatórios. O Saka, talvez, para disputar com o Yamal ali. Então a Espanha carrega esse tipo de pressão, né, esse tipo de capacidade por aquilo que vem apresentando no campeonato. É um time jovem, mas é um time que, pelo menos, assim, nessa juventude, nesse novo ciclo, ele tem uma prova de competitividade bacana, interessante, que foi a Liga das Nações, né? E aí conta um pouco esse formato diferente da UEFA, porque esse time ganhou uma Liga das Nações, inclusive, jogando contra a Croácia, que é um time muito mais tarimbado em situações do tipo, pensando nas Copas do Mundo recentes, e a Espanha traz isso, né? Então tem um pouquinho dessa experiência para tentar lidar com as situações, embora a França seja um time muito mais experiente, que também teve um sucesso em Liga das Nações antes da Copa do Mundo, que traz jogadores muito habilidosos que vai colocar isso à prova. E estou à espera de ver o Mbappé versão da Copa do Mundo, né? Acho que a gente discute também dos jogadores que não estão rendendo tudo esperado. O Mbappé na Copa do Mundo, eu vi ele em campo, eu ficava um pouco aterrorizado, porque parecia que ele ia passar por cima de quem viesse pela frente. Isso ainda não aconteceu na Eurocopa, vamos ver se, até, enfim, por conta de problema físico e tudo isso, vamos ver se ele consegue surgir nesse jogo, que ele vai ser importante, porque a Espanha tem demonstrado capacidade, e até a defesa, que eu estava um pouco em dúvida, que não tinha sido testada o suficiente, foi testada contra a Alemanha e conseguiu segurar a barra. Eu acho que o resumo é que, assim, se domingo a Espanha não for campeã europeia, é porque alguma coisa mudou drasticamente ou algo inesperado aconteceu, né? Assim, porque é a melhor bola até agora, mas às vezes alguma coisa estranha acontece, às vezes alguma coisa muda, e aí pode ter outro resultado. Falta um pouco de... especial pro... desculpa. Diga lá, Mate. Não, só em relação à Espanha, eu concordo com o Bonsa em relação à bola, mas eu acho que falta um pouco de hierarquia também, assim, né? Porque é uma seleção muito jovem, né? Então isso pode ser, eu acho que o calcanhar de Aquiles, né? Eu acho que a seleção francesa é muito mais madura e pode dominar o jogo no psicológico, assim. Eu acho que esse vai ser o triunfo dos franceses nessa semifinal. A Espanha tem hierarquia mais para trás, né? Tem o Rodri, tem o Carvajal, que é jogador do Real Madrid, né? Tem alguns jogadores ali, mas assim, realmente, não é, tem alguns, mas no geral a França tem mais, eu concordo. Quero mandar 2 abraços especiais, na verdade. O nosso amigo e também ouvinte José Pereira veio só falar que gosta da gente, que vai ter basquete brasileiro em Paris. O Zé Pereira, que rolê, ele é a consagração completa da comunicação independente, que faz trabalho bonito, sério, brioso, competente, que ganha a confiança das pessoas. Comunidade, e o Zé Pereira, a palavra é comunidade. O Zé Pereira, com o nome Café Belgrado na credencial e com muita coragem no coração e muitas boas ideias na cabeça, foi até a Letônia cobrir. Tinha uma pessoa da ESPN
e o Zé Pereira. Então a comunicação independente igualou a comunicação não independente, a comunicação dos milhões, a comunicação cuja propaganda de 30 segundos custa 80 mil reais, tipo isso, né? A Disney, né? Fico muito feliz de ver você lá, viu, Zé Pereira? E a seleção brasileira, só o Zé Pereira e mais 7 ou 8 pessoas realmente acreditavam nessa vaga. O Brasil vai jogar a Olimpíada no basquete masculino. E o Zé Pereira foi comemorar, saiu da Letônia, foi para Estônia e está nos ouvindo da Estônia, se eu não estou enganado. Que coisa, hein, Zé Pereira? Boa viagem de volta para você quando for. E outro abraço muito especial para o Renan Silva Oliveira. Renan, obrigado você por estar aqui com a gente, por dar essa moral aqui para a gente, por fazer companhia para nós. A gente vai embora, o Matias Pinto. Um beijo, um abraço para você. Não sei se você viu o Tony Kroos falando que prefere que a filha dele volte da balada na Espanha do que na Alemanha. Eu espero que não tenha começado cedo a vida de pós-atleta do Tony Kroos, falador de bobagem, tá? Eu espero que tenha sido só uma derrapada. Tá reclamando de imigrantes, né? No caso, no país. Abraço para você. E reclamando assim sem falar diretamente, né? Contemporizando, claro. assim, claro que não vai falar abertamente o que ele mostra nas entrelinhas, né? Mas realmente muito preocupante essa declaração, ainda mais no contexto atual, pensando nos seus colegas de seleção alemã, né? Porque isso não pode ser tirado de contexto, porque muita gente, claro, não chega a metade da população alemã, não é uma questão que está dividindo o país, mas é um percentual que não pode ser desprezado, que muita gente dizia, né, que preferia uma seleção alemã mais branca, com menos sobrenomes estrangeiros, né? Então as declarações do Tony Kroos logo depois dessas opiniões, né, dessas pesquisas feitas, é muito perigoso, né, e vai contra muitos dos seus colegas de seleção alemã. Então, até sexta-feira com o podcast, né, lembrando que também temos aí as lives depois das semifinais de Eurocopa, terça e quarta, para os apoiadores aqui do canal do Meio Campo. Beijo, Leandro Stein. Um beijo, e só para lembrar, quando a gente estava falando de jogadores de Série B italiana, o Miller foi titular na Copa de 90, quando ele jogava a Série B pelo Torino, né? Bom, a gente falou até amanhã ou sexta. O Miller é incrível, né? O Miller que jogou a Copa de 86, o que jogou a Copa de 90 e o que jogou a Copa de 94 são 3 Millers diferentes, cara. Até em posicionamento, característica. E ainda viria outro Miller. O Miller do fim dos anos 90 era outro Miller no Cruzeiro, né? Eu li uma newsletter sobre isso. Foi do meu time de botão. Pois verdade. Que jogador. Beijo, Bruno Bonsante. Um beijo. E só falando sobre pessoas idiotas anti-imigração, né? Melhor do que ver fascista perdendo é ver fascista perdendo e chorando, né? E falando, não, se fosse só em primeiro turno, porque a votação tática da esquerda, enfim, fez meu domingo, né? E eu vou passar umas 2 semaninhas de férias agora, então eu volto só no fim do mês aqui pro podcast, mas pode ficar tranquilo que eu volto logo. E a galera que vai cobrir a última semana de Euro e de Copa América muito bem. Até o fim de julho. Conte pra mim pra onde você vai nas férias, porque gosto das suas viagens. Beijo, Felipe Lobo. Você vai adorar pra onde eu vou. Fico feliz. Beijo, Lobo. Um beijo, um grande abraço pros amigos do Belgradão, porque o Belgradão se você gosta de basquete, são caras incríveis, vale demais. E um abraço pro Eric Franco, porque ele está aqui em casa, né? Esse feriado veio ele e a família aqui, vieram nos visitar, então comemos um churrasco aí nesse domingo, foi ótimo. Ele tá lá embaixo, ele ouve pelo podcast, então ele só vai ouvir amanhã, provavelmente, mas é isso.
Mande meu abraço pro Eric Franco, campeão da Jorge Campos. É verdade, campeão da Jorge Campos. O filho E um dele tá abraço- jogando aqui um Spider-Man 2 aqui no PlayStation, tá muito feliz. Um abraço, a todo pessoal. mundo Até que amanhã passa. aqui na live pros membros, hein? Perfeito. Quem passa uma hora e pouco aqui, tem o nosso abraço, o nosso beijo. Rafael Mestre, não vai ser 1h30, te peço desculpas, tá? E ele pergunta aqui, será que o Bonsa vai para Maceió? Eu conheço o humor do Bonsa. Eu acho que é um humor escocês, um humor inglês, mas vamos ver no que vai dar. Tchau, tchau, gente. Até sexta.